Então, eu tenho um irmão mais velho, começou a voar em 1979 e na época eu era skatista profissional e o meu irmão sempre me convidava para ver ele voar, mas eu não acreditava que asa ganhava altura, por exemplo. Eu achava que era uma queda só pro pouso e acabou. Até que um dia ele me convenceu, eu fui ver ele voar em Atibaia. Na hora que eu vi ele voar, eu não acreditei. Estava um dia clássico em Atibaia, vento noroeste, cheio de pompom no céu, ele já saiu ganhando tudo. Aí eu desacreditei, já no mesmo dia contratei um instrutor e dali eu comecei a voar. Isso em 1981. Assim, na época mesmo, quando eu comecei a voar, os pilotos de referência para mim eram em São Paulo, o Magrão, o Mauro Panuzio, o Kaká, o meu próprio irmão, o Dilon, e assim no Rio tinha o PP, que era o super piloto, Paulinho Platino, Vavaro, que eram pilotos referências para mim. Não, eu sempre me considerei um natural pilot, porque eu sempre tive muita facilidade de assimilar o voo, como que era, como que teria que ser para ter um bom rendimento. E eu, na verdade, no começo sim, eu treinava muito, mas hoje em dia, por exemplo, eu treino muito pouco, aliás, eu não treino nada. Então eu me considero um natural pilot. Então, eu sempre tive um espírito competitivo, porque antes de praticar o voo livre, como eu te falei, eu era skatista profissional, sempre em campeonatos e tudo. Já fiz outros esportes como esqui aquático, também competição, e já peguei muita onda também, sempre gostei de competir. Então, quando eu entrei no voo livre, eu já entrei com a intenção de chegar um dia a ser um piloto de competição. E isso se tornou realidade em 1984, se eu não me engano, foi a minha primeira competição, que foi um campeonato paulista, e o primeiro que eu participei eu ganhei. Aí entrou na veia esse negócio de competição e campeonato, e aí eu não parei até hoje, são quase 25 anos aí de competição. Nas primeiras competições é lógico que você fica de olho e quer fazer igual ao piloto mais famoso, ao que está ganhando. Então você, como a tua experiência é baixa, você procura seguir os mais experientes e aprender com isso. Na época que eu comecei a competir, a regra não favorecia nem um pouco quem chegava na frente no gol, quem tirava na frente. A regra favorecia quem fazia o tempo mais rápido, porque a regra, o tempo do piloto começava quando o piloto tirava o pé do chão. Quando ele decolava, o cronômetro abria para ele, e quando ele chegava no pouso, fechava para ele. Sendo assim, o piloto que decolasse atrás, ele ia ter o trecho todo mapeado, ele podia vir arriscando mais mapeado no começo do voo, até ele chegar no pelotão na frente. Depois ele poderia ficar relaxado, porque ele já estava com o tempo melhor que todo mundo. Eu adotei essa tática durante alguns anos e foi até chamado de vagão pelo Felipe Regler. Mas é um pouco de ingenuidade da parte dele falar isso, porque em 4 anos de brasileiro a gente dividiu alternadamente 2 títulos para cada um. Foi 89 para mim, 90 para ele, 91 para mim, 92 para ele. E um vagão não conquista um título brasileiro. Aqui na época a regra fazia com que o piloto fosse assim, você não tinha lead em bônus, você não era como hoje que tem a GPS, na época era câmera, era totalmente diferente. Então, esse lance, eu até me lembro de um episódio muito interessante aqui, para vocês saberem.
Um dia no campeonato em Brasília, cara, estava eu numa rampa, o PP na outra rampa e o Phil Regler numa outra rampa, às 3 horas da tarde, só nós três, o campeonato inteiro tinha decolado, porque a gente sabia, e o campeonato estava entre nós três, e a gente sabia que quem decolasse atrás ia ganhar, entendeu? E aí ficamos, na verdade eu nem lembro quem que decolou por último ali, porque a gente ficou esperando até o limite máximo que se a gente não decolasse, ninguém ia chegar no gol. Então era assim que funcionava. Na época, o cara que vinha por trás levava uma vantagem muito grande. Não, eu acho que ela já teve, se eu não me engano, alguns anos atrás, quando iniciaram ela teve um peso maior. E eu achei bom, até fiquei surpreso em algumas, até que teve o Dusty que correu o campeonato em Andradas com a gente aqui, que ele, num gol em Mogi, ele posou na porta, ele foi o último a posar no gol e fez o tempo melhor do que muita gente que tinha chego melhor que ele no gol, porque ele andou o tempo inteiro na frente. Então naquela época eu sentia que era um peso legal que tinha para o leading bônus. Hoje em dia eu acho que é quase zero, porque a gente se arrisca na frente, anda, de repente a gente dá uma pegadinha, o cara chega e cruza na frente, ele fica na frente, entendeu? E eu acho que o leading bônus deveria ter um peso muito maior do que o que tem hoje em dia. Inclusive eu acho que deveria mudar, deveria assim, o cara ter pontuação individual para cada tirada que ele tivesse na frente, ele já ganha um bônus, entendeu? E com certeza teria que ser muito mais alto o peso, porque é o que vai incentivar a maior emoção na competição. Porque a gente fica naquela, voando muito no grupo, pô, acaba aquele negócio de, aquele faca nos dentes, vamos embora, tem que ir na frente, porque senão eu não vou ganhar. E isso tem que aumentar. O peso do leading bônus, sem dúvida, está muito baixo, na minha opinião. Bom, no dia azul, sem nuvem, é um dia, na minha opinião, até mais fácil de voar, porque é um dia com poucas armadilhas. A nuvem é muito boa porque ela desenha o caminho, mas ela pode ser uma armadilha. Então, no dia azul, eu procuro seguir a técnica de ir na linha da rota que eu quero fazer. Tem que pouco desviar dela. Lógico que eu sempre procuro gatilhos de térmica no chão. Esses gatilhos são formados por trechos de diferente temperatura, onde formam o ar quente ali e vai desprender. Então, cada um é diferente do outro, mas são vários os gatilhos, como por exemplo, uma floresta com um pasto do lado, você vê que o vento está rolando ali, entrando em tal direção, você vai no ponto que você imagina onde a térmica está desprendendo. Ou então eu procuro muito a presença do nosso grande amigo urubu, que já me salvou inúmeras vezes de situações roubadas e é um bom indicativo de térmica para a gente voador. Você atravessar um buraco azul, a condição continua, não é porque o buraco azul está ali que acabou a condição. E nem sempre ela fica tão fraca quanto a gente pensa que ela vai estar. E muitas vezes o buraco azul está ali, mas você vai chegando nele, é o fim de um ciclo e pode estar sinalizando o começo de um outro ciclo. Então, às vezes você indo pelo azul, você vai se dar muito bem, porque vai começar um ciclo na frente e você vai pegar ele. Você tem que sempre acreditar muito nisso, entendeu? É inevitável, você tem que lidar com o buraco azul, porque a gente, em voos, por mais farofas, mais constantes que seja, sempre tem um trecho de azul que você tem que atravessar. Não, eu fico assim, lógico, o vário, a intensidade do som do vário é o que faz você miolar bem a termal. E você tem que procurar ela como um centro. Eu vou sempre muito atrás do miolo da térmica, entendeu? E eu tenho um estilo de enroscar fechado, bem fechado. A maioria enrosca aberto.
Então acho que com isso eu permaneço mais dentro do centro forte da termal, talvez por isso que eu consiga ter um bom rendimento. Não, aí você já tem que seguir o bando, entendeu? Não adianta você querer dar uma de piloto radical ou querer subir mais que todo mundo, fazer bonito na térmica, não. Ali é uma hora sociável do voo livre. Você tem que saber que o cara vai estar atrás de você, tem outro na frente, tem um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, então tem que todo mundo circular, tem que ser um negócio democrático, na mesma velocidade, na mesma direção, entendeu? Sem querer ficar fechando na frente do outro cara. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente que tem experiência de voar em campeonatos internacionais ou campeonatos mundiais que tem cerca de 200 pilotos, às vezes você numa térmica você está com 100 asas na mesma térmica. Então se você não respeitar, a colisão é séria. Como eu te falei antes já, eu gosto de enroscar fechado. Eu acho que se você mantém a asa veloz e fechada, ela fica mais segura do que... é mais difícil de ela ser expulsa. Você manter ela com mais firmeza dentro do dust. Se você abre a curva, você está sujeito a tomar um tapa para fora com mais facilidade. Bom, quando eu chego numa termal baixo, eu não me concentro no próximo passo. Eu me concentro puramente na termal e em sair daquela situação difícil. Na hora que eu comecei a sair dessa situação, que eu comecei a me refazer, eu começo já a analisar em cada borda que eu estou dando na termal, eu estou olhando o caminho, as nuvens, se é pela direita ou pela esquerda ou pelo meio, ou se aquela nuvem está velha, já está na fase de dissipação, ou se é um fiapo que você não dá nada, mas ele está crescendo e vai ser o começo de um novo ciclo. Eu analiso muito essa questão e vou o tempo inteiro. Aí é uma administração entre a concentração na termal e a concentração na tirada, porque você tem que saber já de antecedência para onde você vai, senão você sai que nem uma barata tonta, vai para lá, vai para cá, vai para lá, acaba perdendo todo o rendimento que você teve na termal. Então eu já procuro sair, principalmente esse ano, eu tive muita firmeza nas minhas atitudes. Eu falei, eu vou sair para ali, para a esquerda, e fui para a esquerda, vindo alguém comigo ou não, entendeu? Então, é isso. Legal.